Sejam bem-vindos à nossa quinta aula, né, quinta semana de aula aí da disciplina de tópicos de física quântica. Hoje a gente vai abordar o tema laser, né, e começar aqui com a definição de laser. O nome laser vem do inglês, né, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, né, que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. A gente vai ver o que significa essa emissão estimulada e também a definição de inversão de população. Pronto, a definição de a emissão espontânea, né? Tem dois tipos de emissão, a emissão espontânea e a estimulada. A espontânea funciona dessa forma, né? Ó, você tem um átomo e esse átomo tem dois níveis de energia aqui que a gente pode mostrar. Tem o nível de energia do estado fundamental, que é o nível mais baixo, e tem o próximo nível, que é o nível excitado. E tem uma diferença de energia aqui, tá certo? Ó. No momento em que esses átomos, representados pela letra A, esses átomos não estimulados, né? No momento que um fóton, que tem essa mesma diferença de energia aqui, você lembra que a energia do fóton é dada por H vezes F, né? H é a constante Planck e F é a frequência da onda. Quando um átomo que tem essa diferença de nível de energia encontra um fóton com essa mesma energia, ele naturalmente ele absorve esse fóton e o elétron que estava nesse nível pula para o nível mais alto aqui, tá certo? E aí esses átomos ficam excitados, né? Ficam estimulados. Depois de um tempo muito pequeno, normalmente um tempo de 10 elevado a menos 8 segundos, esse elétron ele não se aguenta aqui e volta, né? Normalmente os níveis de energia são instáveis, ou seja, os elétrons que chegam não duram muito tempo e voltam. E aí quando esses elétrons voltam, os átomos estimulados, aqui representado por A estrela, né, ó, eles emitem esses fótons em direções e sentidos aleatórios, tá certo? Então, isso é a emissão espontânea, tá certo? Que é diferente da emissão estimulada que a gente vai abordar agora. Na emissão estimulada, acontece o seguinte, cada fóton que chega nos átomos, os átomos já estão estimulados, tá certo? E aí os fótons chegam e meio que por um fenômeno de ressonância conseguem arrancar esses fótons de lá. Pronto, ó. Esses átomos foram estimulados inicialmente com um fóton de mesma energia, desse fóton incidente aqui. E aí, como ele tem a mesma energia, a mesma frequência, esses fótons que foram absorvidos aqui por esses átomos, quando eles encontram um mesmo fóton, eles acabam emitindo decai esse elétron e eles emitem um fóton e viram um par, tá certo? É como se, eu brinco, né? Como se você tivesse visto o trailer do filme do Homem-Aranha, você tá louco para assistir o filme do Homem-Aranha, você tá com dinheiro no bolso, você tem um cinema perto de você e falta só um empurrãozinho para você ir lá assistir. Aí vem um amigo seu na sua casa que também viu o trailer do Homem-Aranha, também quer assistir, também tá com dinheiro no bolso, também sabe que tem um cinema próximo e chega lá na sua casa e te chama, vamos pro cinema assistir o Homem-Aranha? Entendeu? Então você vai na hora. Então, como os fótons são iguais, né? São parecidos, têm a mesma frequência, a mesma energia, tudo, eles acabam saindo aos pares, né? Vem um fóton incide nesse átomo e aí sai dois fótons, né? Por isso que se chama amplificação, porque a luz ela é amplificada por esses átomos previamente excitados aqui, beleza? Isso o livro diz que é um fenômeno de ressonância. Como eles são os mesmos fótons, têm a mesma frequência, a mesma energia, eles acabam, por esse tipo de ressonância, saindo aos pares em vez de permanecer no átomo. Né? Na hora que você incide essa radiação sobre ele, ele emite também a radiação que ele já estava armazenado nele.
Você já deve ter visto na termodinâmica alguma coisa sobre distribuição de Maxwell-Boltzmann, né? Mas se não, é o seguinte, ó, a função ela nos diz que quando o gás está em equilíbrio térmico, numa temperatura absoluta T, o número de átomos com um estado de energia EI é igual a A, que multiplica exponencial de menos EI sobre kT. Isso aqui é o número de átomos, né, que tem a energia EI, né, numa temperatura T, tá certo? É A que multiplica exponencial de menos EI sobre kT, tá certo? Onde esse K é a constante de Boltzmann. Então, como esse expoente é negativo, o exponencial de menos é quanto maior a energia, né, menor esse expoente fica, né? Exponencial de um negativo maior, ou seja, acaba ficando menor o número de átomos, tá certo? Com essa energia. Quanto maior a energia, menor o número de átomos com aquela energia. E aí, quando a gente vai calcular a razão do número de átomos excitados dividido pelo número de átomos no estado fundamental, para uma dada temperatura de 3.000 kelvins, tá certo? A gente tem o seguinte, ó. Fica no numerador A vezes exponencial de menos X, que é a energia do estado excitado, né? Sobre kT, dividido por A vezes exponencial de menos G, do estado fundamental, sobre kT, que dá o A corta com A, fica só exponencial de menos X menos EG sobre kT. A diferença de energia do estado excitado para o estado fundamental. E aí, aqui ele deu um exemplo de uma diferença de energia de 2 electronvolts, que dá esse valor aqui em joules, e que é correspondente a um fóton de 620 nanômetros, que da luz visível, né? E para essa temperatura. Se você fizer isso, esse expoente aqui vai dar 7,73. E aí, se você substituir nessa diferença, vai dar 0,00044. Isso para uma temperatura alta, 3.000 kelvins, a temperatura de um filamento de uma lâmpada incandescente, né? Então, assim, o que isso aqui está me mostrando? Que o número de estados excitados sobre o número de átomos no estado fundamental é muito pequeno. Ou seja, para cada um átomo excitado, vai ter ali muitos outros no fundamental, né? Deixa eu ver aqui. Ou seja, para cada 44 átomos no estado excitado, por exemplo, 10.000 vão estar no estado fundamental, entendeu? Então, assim, é uma relação muito pequena, né? É muito difícil você excitar, deixar esses átomos no estado excitado em relação ao estado fundamental, ao primeiro nível de energia do átomo. E a gente precisa disso aqui, precisa desse número alto, para ter exatamente aquilo que eu falei do cinema lá, do cara chegando e chamando você para ir para o cinema. Porque aqueles átomos lá do exemplo que eu dei, então esses caras aqui eles têm que estar previamente excitados, né? Eles têm que estar no nível mais alto e tem que ter um nível mais baixo que não esteja povoado, né? Não esteja populado, que não tenha elétrons que dê para esses elétrons retornar e emitir o fóton para amplificar o fóton incidente. Nesse caso, do excitado para o fundamental não dá certo, né? Como a gente viu. Tem poucos átomos aqui para muitos aqui. Então a gente tem que buscar outros dois níveis vizinhos mais acima. E essa é a definição de inversão de população. É quando você consegue fazer com que o átomo tenha mais átomos excitados no nível acima do que no nível antes dele, né? A gente já vai mostrar isso melhor. Pronto, ó. Isso a gente só consegue tendo uma coisa que a gente chama de estado meta-estável. E num laser de 4 níveis isso é possível, né? Eu vou mostrar agora. Aqui, ó. Aqui são os 4 níveis de um átomo
de um determinado material que não é qualquer material que dá para fazer isso aqui. Esse material tem esse nível no estado fundamental, que é sempre o mais populado, né? Tem um primeiro nível estado, o segundo e o terceiro, e que é o zero, né? Esse E2 é o estado metaestável. O que é isso? É um estado que passa mais tempo, onde os elétrons passam mais tempo do que nos outros dois estados. Então, a gente já viu que o estado fundamental é o mais populado de todos, né? É o que mais tem elétrons. Só que na hora que a gente excita um átomo desse, que os elétrons se distribuem, parte deles vem para o E3, parte para o E2, parte para o E1. Esse E1 e o E3, que são instáveis, eles passam em torno de 10 a menos 8 segundos e eles voltam para um outro estado. Eles não demoram muito tempo aqui. Então esses 3 elétrons que vieram para cá, para o E3, não demoram mais que 10 a menos 8 segundos para retornar para outro estado, tá certo? Então esses 3 aqui, depois de 10 a menos 8 segundos, já estão voltando para cá, para o fundamental. E esses 3 aqui, depois de 10 a menos 8 segundos, também retornam para cá ou para o nível fundamental também, tá certo? Mas por que esse nível fica, né? Porque ele é metaestável. Por que ainda tem elétrons aqui? Ele é metaestável, significa que ele passa mais tempo nesse nível, os elétrons passam mais tempo aqui do que nos estados instáveis. E é na faixa de 10 a menos 3 segundos, até um pouco mais. E isso é muito, né? Comparado a 10 a menos 8 segundos, 10 a menos 3 é muito tempo. Então os elétrons passam muito mais tempo aqui do que nesses outros estados aqui, tá certo? Isso para alguns materiais, não é qualquer material. O neodímio, se eu não me engano, é um deles, pelo que falou aqui. O vidro, de vidro, alguma coisa do tipo. O nome do material é neodímio. Então, como é que funciona aqui, ó? Basicamente, a gente tem uma fonte de alimentação que ela é ligada... Aqui é um tubo de vidro e dentro tem gás. Um gás que vai dar origem aqui essa emissão estimulada, né? Você aplica aqui uma certa tensão e isso você consegue entregar uma certa energia para os átomos. Faz com que eles saiam daqui e se espalhem para os outros níveis aqui, tá certo? E aí depois eles retornam, depois de 10 a menos 8 segundos eles retornam para cá. Logicamente que eles emitem alguma coisa, né? Mas depois que eles estão aqui povoados, aí você consegue estimular esse átomo, fazer a emissão estimulada, né? Joga um fóton com essa diferença aqui, ó, de energia entre E1 e E2, tá certo? Não é qualquer energia, é uma energia de E1 para E2, porque esse átomo aqui ele tá com inversão em população de E2 com relação a E1, né? Em vez de ser o E1 maior que o E2, está o E2 maior que o E1, de modo que esses elétrons conseguem retornar para cá e enviar um fóton. Eu sei que é uma viagem muito grande, né? Mas é assim que funciona. E aí eles jogam um fóton com essa diferença de energia. E aí esses 5 elétrons que estão aqui vão ser como você que está em casa, doido para assistir o filme. Na hora que vem um fóton com essa mesma diferença de energia, esses 5 saem na mesma direção e sentido que o raio incidente inicial. Porque eles já estão ali prontos para sair, na verdade estão na mesma frequência, com a mesma energia dos elétrons dos fótons que chegaram, né? E aí você amplifica. E ainda tem a questão dos espelhos aqui, ó. Depois tem 2 espelhos que ficam batendo, indo e voltando nessa direção aqui, ó. E aqui parte esse espelho ele tem uma certa transparência, né? Então parte dos raios que batem aqui saem, formando o laser aqui fora. E aí esse raio laser, ele tem a mesma direção, mesmo sentido, mesma frequência, a mesma fase. E isso é o que caracteriza uma onda coerente, né? Ela está na mesma fase que a outra, mesma direção, tá certo?
Esse exemplo que eu estou dando é de um laser pulsado. Você liga aqui a fonte, energiza e depois joga a radiação e aí fica para lá e para cá e depois vai saindo. Tem um laser contínuo também, onde não tem essa pulsação, ela fica continuamente energizado e funcionando aqui. Esse tipo de laser pulsado que eu falei, ele é usado em cirurgias de miopia, né? Correção de miopia, de hipermetropia, enfim. Ele é usado para bombardear aí a córnea, né? Modelar a córnea e fazer a correção dos problemas de miopia, tá certo? Problemas na vista. Aqui, ó. Para modelar a córnea e corrigir miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Em um laser contínuo, como os encontrados nos scanners de código de barras dos supermercados, a energia é continuamente fornecida aos átomos, como a fonte de alimentação, né? E o raio contínuo de luz surge a partir do laser, né? Para tal laser, o bombardeamento precisa ser intenso o suficiente para sustentar a inversão de população, de modo que a taxa em que os átomos são adicionados ao nível E2 é igual à taxa em que os átomos nesse nível emitem um fóton e fazem a transição para o E1. Essa questão das taxas é importante, porque ele não pode estar emitindo mais do que recebendo, né? Ele não pode isso aqui ficar sem elétrons, ou dessa forma, tem que estar sempre com a inversão da população aqui, né? Mais elétrons acima do nível que está logo abaixo dele. Então, esse laser contínuo tem que ter uma energia maior para ele se manter nessa configuração aqui, tá certo? E ele fala aqui, ó, como é necessário que haja um arranjo especial de nível de energia para a ação do laser, né? Como eu falei, tem que ter o estado metaestável. Não é surpresa que apenas certos materiais possam ser usados para formar um laser. Alguns tipos de laser usam um material sólido e transparente, como o vidro de neodímio, em vez de um gás. E o tipo mais comum de laser usado nas impressoras, ponteiro a laser, né? E para ler dados de um disco, é um laser semicondutor que não utiliza nenhum nível de energia atômica, né? Ele é um laser diferente desse que a gente falou. Como veremos no capítulo 42, esses lasers usam, em vez disso, os níveis de energia dos elétrons que estão livres para vagar pelo volume dos semicondutores. Beleza? Então é isso. A aula de hoje fica por aqui. Eu estou deixando uma atividade para vocês entregarem até o final da primeira etapa. Qualquer dúvida, é só me chamar. Grande abraço e até a próxima aula.